A maior parte do oceano ainda está envolta em mistério, seja falando sobre cantos escuros ou criaturas escondidas nas profundezas. Às vezes, ele nos dá um vislumbre de coisas assustadoras que se escondem em suas profundezas frias e escuras, como quando ouvimos nas notícias que algumas criaturas das profundezas do mar foram encontradas nas praias após uma tempestade poderosa. Algumas delas apenas parecem estranhas, enquanto outras são verdadeiros monstros que vivem a profundidades superiores a 3.300 pés. As partes mais frias e profundas do oceano criaram um fenômeno específico chamado gigantismo, onde aranhas do mar, lulas, vermes e muitos outros animais, principalmente invertebrados, são muito maiores e mais assustadores do que suas versões das áreas mais rasas. Nas profundezas do Pacífico, é possível encontrar uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. E que tal a lula colossal que vive nas águas subantárticas e é quase 14 vezes maior que a lula seta, um tipo que vive principalmente na Nova Zelândia? Pesquisadores encontraram muitos desses monstros submarinos na zona abissal do oceano em 2021. Eles mostraram imagens da gigantesca água-viva fantasma, que estava a uma profundidade de 3.200 pés, com tentáculos de 33 pés de comprimento. Não seria agradável enfrentar essa criatura na praia. Provavelmente, ela se alimenta apenas de pequenos peixes e plâncton, mas pode nadar a profundidades superiores a 21.900 pés. Como ela sobrevive nesse ambiente onde não há comida suficiente, os cientistas ainda não descobriram. E há ainda mais perguntas relacionadas à lula gigante, a maior já encontrada. Este monstro mede 43 pés de comprimento e pesa quase 1 tonelada. Imagine se aqueles tentáculos agarrassem seu carro ou algo assim, eles o esmagariam como se fosse um brinquedo. Na zona abissal, não há luz solar, os raios de sol simplesmente não conseguem penetrar tão profundamente, então não há algas ou plantas subaquáticas. Os animais locais se alimentam principalmente de neve marinha, que é diferente da neve comum que usamos para fazer bonecos de neve. Ela consiste em pequenos flocos ou restos que caem da superfície do oceano, talvez até mesmo alguns restos que os animais lá em cima não conseguiram comer. Não é muito, mas aparentemente é suficiente para as criaturas gigantes que se escondem lá embaixo, como as lulas gigantes. As lulas que geralmente vivem em tais profundidades não se incomodam em perseguir suas presas. Elas apenas esperam até que o pobre animal nade diretamente para seus longos tentáculos e caia em uma armadilha. Pode não ser o melhor método, pois nem muitos animais nadam nessas partes escuras e frias, mas é o método que economiza energia. Uma lula gigante come apenas 1 onça de peixe por dia, o que equivale a cerca de 45 calorias. Isso é quase 50 vezes menos calorias do que uma pessoa média deveria comer por dia. Quando uma lula pega um peixe, ela o guarda por alguns dias. Espero que as lulas gigantes não tenham a ideia de subir à superfície e procurar comida quando estiver escassa na zona abissal. E espero ainda mais que os gigantes tubarões da Groenlândia não tenham a mesma ideia. Eles podem ser encontrados em profundidades de até 7.200 pés e são 2 vezes mais lentos do que nós costumamos andar, nadando a uma velocidade de 1,12 pés por segundo. Sua lentidão faz parte do mecanismo de economia de energia que as criaturas lá embaixo precisam para sobreviver, mas eles podem acelerar rapidamente em rajadas curtas quando precisam caçar presas. No entanto, eles mudam de predadores para necrófagos, considerando que haverá mais restos caindo da superfície do que animais para perseguir. Os tubarões da Groenlândia crescem apenas 0,4 polegadas por ano e geralmente têm cerca de 20 pés de comprimento. Aparentemente, o texto enviado é um trecho de um vídeo ou conteúdo sobre criaturas misteriosas e assustadoras que vivem nas profundezas do oceano. Aqui está a tradução. O que significa que eles vivem por muito tempo, às vezes até 400 anos. Eles também têm um metabolismo lento, que é um dos principais fatores para sua longa vida. Os tubarões da Groenlândia gostam de passar o tempo em águas frias e são adaptados a isso, pois seus tecidos possuem compostos químicos específicos que impedem a formação de cristais de gelo por todo o corpo, o que significa que eles têm algum tipo de antídoto natural contra o congelamento. Então, o que os torna tão grandes? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas teorias tentam explicar isso. Existe uma coisa chamada regra de Kopp, que diz que animais maiores tendem a ser mais eficientes. Basta pegar um peixe pequeno e compará-lo com uma baleia com massa centenas de vezes maior. A baleia tem um metabolismo maior, conserva energia de forma mais eficiente e perde menos energia para o ambiente através do calor. Além disso, animais maiores podem ingerir presas maiores, o que os torna mais propensos a enfrentar situações difíceis em seu ambiente ou se defender de predadores que os atacam. O corpo também aumenta de tamanho quando as temperaturas são mais baixas, e o tubarão da Groenlândia é um exemplo perfeito disso, assim como as gigantescas aranhas do mar. As aranhas do mar são geralmente comuns e você encontra algumas muito pequenas com 0,04 polegadas, mas em partes mais profundas da Antártica, elas se transformam em gigantes de 3 pés de comprimento.
Elas crescem tanto porque a água fria contém mais oxigênio, que é absorvido em maior quantidade pelo corpo do animal, permitindo que ele cresça ainda mais. Sim, elas são gigantes, tanto como criaturas quanto como pesadelos. E o que dizer do verme gigante de tubo? Pesquisadores o encontraram acidentalmente enquanto exploravam os mistérios do fundo do Oceano Pacífico. Eles se depararam com fontes hidrotermais incomuns. Calor vulcânico é o que as movimenta, onde a água penetra através de falhas ou rachaduras na rocha. Essas fontes mudam de direção quando a água sai e são ricas em diferentes minerais e produtos químicos. A maioria dos animais não sobreviveria perto dessa sopa tóxica de produtos químicos, mas não esses vermes gigantes. Eles foram uma verdadeira surpresa, pois não apenas não são afetados por essas fontes tóxicas e pela água quase fervente, mas também desenvolveram ecossistemas inteiros ao seu redor. Eles são únicos porque não precisam de luz solar para sobreviver. Em vez disso, pequenas bactérias são sua principal fonte de energia. Essas bactérias obtêm sua energia diretamente desses produtos químicos tóxicos, não através da fotossíntese, mas de um processo chamado quimiossíntese. E esses vermes de tubo não têm boca, pois essas bactérias vivem dentro deles. Uma história estranha, não é? Além disso, esses vermes assustadores podem chegar até 8 pés de comprimento. Os gigantescos isópodes também não são melhores. Eles se escondem nas profundezas do oceano, a 1640 pés ou mais, longe da luz solar, parecendo algum tipo de piolhos monstruosos. Eles passam a maior parte do tempo no fundo do mar, esperando encontrar algum alimento que caia dos níveis mais altos do oceano. Observe suas pequenas garras curvas nas extremidades das pernas, os isópodes as usam para se manterem mais estáveis enquanto se movem pelo fundo do oceano. Como não há luz, eles têm longas antenas que os ajudam a se orientar. Essas antenas sensoriais têm cerca da metade do comprimento de seu corpo. Os gigantescos isópodes têm olhos bastante grandes em comparação com o tamanho de seus corpos. Eles podem crescer mais de 12 polegadas, da cabeça à cauda, e esses sujeitos são realmente pacientes. Lembra como dissemos que os animais lá embaixo raramente conseguem comida? Às vezes, eles precisam esperar por anos para ter uma refeição adequada. É por isso que seu metabolismo é incrivelmente lento. Esses animais podem passar 5 anos sem comer nada. Imagine só, já fico com fome só de falar sobre isso. Em 2006, um biólogo realizou pesquisas para comparar as diferenças entre áreas rasas e regiões do Oceano Profundo. Ele percebeu que o Oceano Profundo segue a regra de ilha, partes isoladas de terra desenvolvem biodiversidade que você não encontra em nenhum outro lugar. Em segundo lugar, a vida de corpo pequeno cresce muito mais quando está isolada em comparação com a vida em grandes massas de terra. Os recursos são limitados, assim como a competição e os predadores. E não sabemos muito sobre essas criaturas do mar profundo. É muito caro e complicado realizar pesquisas desse tipo. Então, vamos apenas esperar por mais tempestades intensas para nos mostrar, pelo menos, parte desse mundo monstruoso escondido nas profundezas do oceano. E isso é tudo por hoje. Então, se você saciou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, basta clicar nos vídeos e continuar no lado positivo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.